Fala galera, hoje a gente vai começar a falar sobre o livro de Mateus e eu vou fazer uma introdução e dar algumas dicas de leitura desse livro. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer de um estudo completo do livro de Mateus. Então se você chegou nesse vídeo, já fica ligado que provavelmente aqui no canal ou eu estou publicando ou já terminei de publicar todo o estudo de Mateus, capítulo a capítulo. E nesse vídeo aqui, como eu falei, eu vou fazer uma introdução geral do livro para você ter uma noção do que a gente vai ler, de quando foi escrito, tudo isso, para você poder fazer uma leitura mais proveitosa. E também vou dar uma sugestão de como você pode ler esse evangelho em profundidade em apenas um mês. Mas antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse estudo de Mateus com seus amigos. Esse estudo é o primeiro vídeo desse estudo, então compartilha com seus amigos e dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse vídeo, porque nesses links aqui você pode entrar na nossa comunidade do Telegram e do WhatsApp, receber todas as novidades do que a gente faz. Você pode comprar o livro que eu escrevi, o livro Muito Além de um Pai, um dos livros que eu escrevi. Tem a versão física digital, você pode ajudar o canal de outras formas também, você pode seguir a gente lá no Insta, tem um monte de link legal aqui, tá? Então dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse vídeo. Vamos começar falando do objetivo do Evangelho de Mateus. Assim como qualquer evangelho, é uma narrativa da vida de Jesus. Todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram a vida de Jesus. Cada um numa direção específica, com um enfoque principal, eles narram basicamente a vida de Jesus e você pode ler os 4, porque como eu falei, cada um deles tem um enfoque principal. Inclusive o estudo de João está completo aqui no canal. Então, aqui em Mateus, a gente tem como ideia principal mostrar para o leitor que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias que era aguardado pelo povo de Israel. Israel, o povo de Israel como um todo, aguardava a vinda do Messias, a vinda de um novo rei. Então, aqui Mateus ele consegue demonstrar que Jesus cumpre todas as profecias que foram feitas sobre eles e ele é o Messias que havia de vir. O próprio Mateus era um judeu convertido ao cristianismo, então ele escreve um evangelho muito voltado para os judeus, é um evangelho bem judaico, né? É um evangelho de ensino, é um evangelho onde a gente vê uma estrutura de ensino que é facilmente replicável. A gente vai ver isso ao longo de todo o estudo. Então, o objetivo principal aqui é mostrar que Jesus é o Messias que havia de vir e todas as profecias se cumprem nele. Um outro ponto que é destaque nesse evangelho é a diferença entre Israel e a igreja, né? Mateus, ele deixa um pouco claro ali que Jesus veio inicialmente para o povo de Israel, né? Mas que o próprio povo de Israel rejeitou. Então, às vezes ele faz umas acusações muito fortes contra o povo judeu que não aceitou Jesus como o Messias, como o rei aguardado. Então ele faz essa separação, né, entre o povo judeu que não aceitou Jesus como Cristo e um povo estrangeiro que acaba se tornando a igreja. Tanto que o finalzinho do capítulo, os últimos versos, não do capítulo, os últimos versos do livro de Mateus é o grande mandamento de Jesus, a grande comissão de Jesus, falhou a palavra aqui, a grande comissão, né? Onde Jesus conclama os seus discípulos a pregarem o evangelho a todas as nações, e não só ao povo de Israel. Então Mateus, por muitas vezes, acaba trazendo essa diferença entre como o povo judeu se relacionava com Jesus e como o povo que não era judeu poderia vir, os povos gentios, né? Os povos não judeus eram os povos gentios, como eles poderiam vir a se relacionar com Cristo. É importante notar isso porque, como eu falei, o próprio Mateus era judeu convertido, então ele escreve para o seu povo, né? Ele escreve ali tentando mostrar para o seu povo que Jesus é realmente o Cristo e que existem consequências de você não olhar para Jesus como o Messias aguardado. Falando sobre quem escreveu, a teoria mais aceita até hoje é de que foi escrita por Mateus mesmo, o apóstolo de Cristo, ali, discípulo de Jesus, publicano, judeu convertido. E eu vou tentar explicar mais ou menos tudo isso que eu falei, tá?
Existem outras teorias, elas não são tão aceitas assim, existe alguma discussão, porque o evangelho não deixa claro quem foi que escreveu, não deixa explícito ali como é feito em outros evangelhos. Então, a teoria mais aceita até hoje, apesar de alguma discussão, é de que Mateus, discípulo de Cristo, foi quem escreveu esse evangelho. Olhando para o que ele escreveu, me parece fazer sentido crer que o evangelho foi escrito pelo próprio Mateus, né? Mateus, como eu falei, discípulo de Jesus, andou com Jesus, viu tudo o que aconteceu, foi testemunha ocular de todos esses fatos e eventos. Então é importante notar isso, né? Esse é um evangelho escrito por alguém que viu tudo acontecer, por alguém que esteve presente nesses momentos. Então ele estava registrando algo que ele viu acontecer, né? Eu acredito, e acredita-se no geral, que foi escrito mais para o final do primeiro século, então após todos os eventos, mas Mateus descreve aquilo que ele viu acontecer, tá? Então, acreditando mesmo ser Mateus o discípulo, a gente entende que ele viu tudo o que aconteceu e escreveu esse evangelho mais ali para o final do século I. Nada disso tem uma comprovação histórica, tá? Se foi realmente Mateus o discípulo, se foi realmente no final do século I. Essas são as teorias mais aceitas, dado tudo que está escrito, a forma como está escrito, como os eventos são relatados. Eu tenho grande convicção de que essas são as informações verdadeiras, tá? Foi escrito por Mateus o discípulo e foi escrito no final do primeiro século. Então aqui a gente tem Mateus o discípulo, né, aquele que andou com Cristo, publicano. O que significava esse publicano? É importante a gente entender isso, né? Mateus, ele era um homem judeu do povo de Israel, tá? Israelita. Porém, ele trabalhava como publicano, cobrando impostos do seu próprio povo para repassar para Roma. Zaqueu fazia isso, né? Não sei se você lembra da história de Zaqueu. Zaqueu fazia a mesma coisa, era a mesma profissão. Quando Roma chega e domina ali a região, eles escolhem algumas pessoas do próprio povo, eles contratam algumas pessoas do próprio povo para cobrar os impostos que eles precisavam que fossem cobrados. Então Mateus é uma dessas pessoas. O povo judeu, o povo de Israel ali, os israelitas não gostavam muito dessas pessoas que faziam isso. E é claro que não gostavam, né? Eram pessoas do seu povo cobrando impostos do seu próprio povo para pagar por uma outra nação que dominava sobre eles. Então é importante entender isso, né? Não era uma pessoa muito benquista, assim como Zaqueu também não era uma pessoa muito benquista entre o seu povo. Então Mateus, ele vê essa diferença, né, essa dicotomia, para usar uma palavra mais complexa, entre os judeus, o povo de Israel, e entre o povo que não era o povo judeu, os gentios. E ele já está meio que à margem, né, desse povo para poder enxergar as coisas um pouco de longe. Então é comum, como eu falei para vocês, encontrar aqui nesse evangelho muitas acusações contra o povo judeu, muitas acusações contra os fariseus. Porque Mateus já estava meio distante de tudo isso que estava acontecendo, porque ele já estava numa posição publicana ali, de cobrador de impostos, que fazia com que ele ficasse um pouco afastado, talvez podendo ver tudo um pouco mais de longe. Enquanto você lê esse evangelho, é importante você lembrar de 3 pontos principais que devem nortear toda a sua leitura, tá? Ou seja, enquanto você lê esse evangelho, lembre-se desses 3 pontos para que você faça uma leitura mais proveitosa. O primeiro deles é que Jesus é o Cristo, o Messias aguardado pelo povo de Israel. Ele é aquele que o povo de Israel aguardava vir. Jesus cumpre todas as profecias do Antigo Testamento nele. Então, Mateus vai trazer muitos textos do Antigo Testamento para esse evangelho, para demonstrar que Jesus cumpre todas essas profecias. E o terceiro ponto é que ele veio para salvar o povo de Israel, mas também toda a humanidade. Então, ao longo do evangelho, vai lembrando desses 3 pontos. Se você precisar, anota isso em algum lugar. Tá no blog também, se você precisar, né? Posso deixar até aqui na descrição do vídeo. Mas esse é o ponto, né? Lembra desses 3 pontos enquanto você lê todo o evangelho, que isso vai fazer com que a sua leitura seja ainda mais proveitosa. Um outro ponto que vai te ajudar a entender um pouco mais esse evangelho é você conhecer alguns personagens, principalmente na leitura do capítulo 1. O capítulo 1 traz a genealogia, de Jesus Cristo. E tem alguns nomes ali que são muito importantes. Eu vou explicar brevemente no próximo vídeo, né, que é o estudo do capítulo 1, esses nomes principais, mas é importante que você conheça alguns deles. Então, ter um panorama geral de alguns personagens da Bíblia vai ajudar,
Mas não se preocupe com isso, porque no próximo vídeo, no estudo do capítulo 1, eu explico brevemente quem são esses personagens. E como que você pode ler esse evangelho em 30 dias? Eu vou deixar uma opção aqui, tem várias, né, gente? Você pode fazer o que você quiser, o que se adequar melhor à sua rotina, mas eu vou deixar uma opção aqui que eu acho que vai te ajudar bastante a compreender esse evangelho. Então, no primeiro dia do mês, você vai ler dos capítulos 1 a 14, uma leitura corrida. Não se preocupa de entender tudo, não se preocupa de pegar todas as nuances do texto, de encontrar estilo literário, não se preocupa com nada disso. Faz uma leitura corrida do 1 ao 14, sem parar. No segundo dia, você faz do 15 até o 28. Então você divide o evangelho em dois, no primeiro dia você lê os primeiros 14 capítulos, no segundo dia você lê a segunda parte de 14 capítulos, né? Então em 2 dias você vai ter lido o evangelho todo, mas você vai ter feito uma leitura corrida, uma leitura meio jogada ali, só para você ter um panorama geral do que está escrito. Você não precisa se preocupar de lembrar das coisas, de guardar versículos, não precisa se preocupar com nada disso. É uma leitura rápida para você ter um panorama geral desse evangelho. E daí, do dia 3 até o dia 30, você vai lendo um capítulo por dia e assistindo aqui os vídeos conosco. Daí sim, você faz as suas anotações no seu caderno, no seu aplicativo, na sua Bíblia. Você destaca os textos mais importantes. Tem gente que gosta de grifar na própria Bíblia, tem gente que não gosta de danificar a Bíblia, faz isso num caderno. Anota os textos que são mais importantes, os versículos que te chamam a atenção, e aí sim, todos os dias, a cada capítulo, você anota quais são os aprendizados que você teve naquele capítulo. O que você pega para a sua vida daquele capítulo ali, tá? Nos vídeos que a gente tem aqui no canal, ou vai ter aqui no canal, não sei quando você está assistindo, tudo isso vai estar meio que feito, tá? Principais aprendizados, textos de destaque, uma explicação geral do capítulo, os pontos principais. Então a gente vai fazer um estudo aqui um pouquinho mais completo do Evangelho de Mateus, que é um evangelho fundamental para a gente entender quem é Jesus, tá? Então essa é uma sugestão de como você aproveitar melhor o seu estudo de Mateus. Você já faz uma leitura completa nos 2 primeiros dias e depois você vai lendo capítulo a capítulo. Em um mês você acabou de estudar com algum nível de profundidade o Evangelho de Mateus. De novo, tem várias outras formas de fazer isso. Essa é uma delas. Sugiro aí, se você não tiver nenhuma fórmula, que você use essa. E claro, né? É importante que você ore todos os dias, antes e depois de ler, ou pelo menos uma vez ali depois de ler, para você deixar o Espírito Santo falar com você. E se você quiser uma leitura menos aprofundada, não quiser tantos detalhes, quiser pegar mais os aprendizados, a gente já tem o nosso devocional diário aqui do Evangelho de Mateus completo. A gente fez há um tempo atrás. É um devocional diário, galera. É interessante que você acompanhe o devocional diário do dia. Eu publico todos os dias o devocional diário. Mas se você quiser fazer uma leitura do livro de Mateus um pouco menos aprofundada, volta no tempo, né? E faz o devocional diário que a gente fez. Aí eu só vou pedir que você ignore coisas pontuais do momento onde eu estava gravando, porque às vezes eu falo de eventos próximos, eu falo de algo que estava acontecendo naquele momento. Aqui no estudo, eu faço algo um pouco menos temporal, né? Eu não vou falar de eventos recentes, eu não vou pedir para você fazer alguma coisa que seja muito pontual desse tempo aqui, porque você pode assistir esse estudo, você pode fazer esse estudo quando você quiser. O AB7 não, eu publico todo dia tem devocional, então se você quiser, volta lá um pouquinho no tempo e faz o AB7, o devocional diário, no Evangelho de Mateus. É um devocional longo, você vai ficar aí alguns meses fazendo esse devocional, mas você vai lendo textos menores, trechos menores aí do Evangelho. Talvez eu possa aproveitar um pouquinho mais, mas é uma leitura menos aprofundada, que a gente vai fazer um estudo mesmo e vai passar por vários pontos do Evangelho de Mateus. Bom, acho que eu falei até demais aqui, gente. Como introdução tá bom, então a gente viu autoria, data, uma estrutura básica, quem é Mateus, profissão, a gente viu uma forma de estudar o Evangelho de Mateus, quais são os pontos principais. Então deu uma boa introdução aqui para você se preparar para esse estudo, tá bom? Espero que você faça o estudo até o final. Que Deus abençoe você nesse estudo, que você seja poderosamente tocado pelo Evangelho de Mateus, que é um livro poderoso para que nós conheçamos mais profundamente o nosso Salvador. Então a minha oração aqui por você é que Deus abençoe poderosamente os seus estudos, Deus abençoe poderosamente a sua leitura e que você aproveite muito desse Evangelho, que esse Evangelho transforme a sua vida e que o Espírito Santo toque muito a sua vida enquanto você faz esse estudo, tá bom? É isso, a gente se vê daqui a pouco no capítulo 1. Deus abençoe a sua vida. Paz.